Muito bem, gratidão aí pela presença de cada um de vocês. É uma satisfação enorme receber todos vocês aqui. Um prazer muito grande. A gente está aqui com o nosso parceiro de longa data, aí, o Ademar Yamagami, hoje retornando aí para a área de qualidade da Toyota. Ele que já passou pela engenharia de produção, claro, a vida inteira, né, a formação inteira profissional na área de qualidade, mas passou aí pelas áreas de produção, ele vai contar um pouquinho a respeito disso, mas com certeza, como sempre, vai ser uma live aqui mais do que especial, com muito conhecimento, muito conteúdo, que a gente vai estar falando do dia a dia, vamos estar falando aí de como fazer os pequenos kaizens do ajuste do dia a dia, isso vai ser, que é muito importante, é fundamental, principalmente para a parte da saúde financeira da empresa, né? Onde que a empresa ganha lá, o ganha-pão mesmo, é o dia a dia da empresa. O Ademar vai dar uns toques um pouco mais legais aí do que a gente tinha comentado, e já confessou aqui um pouquinho antes da gente começar a live, vou dar um spoilerzinho, mas Spoiler. isso a gente vai desenvolver durante a live. Então, Ademar, por gentileza, as suas considerações iniciais e se apresenta para o pessoal, por gentileza. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado, André, obrigado, Yoshida, por estar me convidando novamente para mais uma live aqui da Winners Alliance. Né? Fico grato por esse convite e poder compartilhar meus conhecimentos, aí 20 anos de Toyota, aí com todos as pessoas que estão assistindo essa live, né? Online ou que vai ser offline depois pela plataforma do YouTube, né? Então, muito obrigado. E o que vocês tiverem de dúvida aí, que quiserem fazer as perguntas, o André vai estar me perguntando durante a live. Fique à vontade para estar qualquer tipo de dúvida que tiver, o que eu puder responder e ajudar vocês, estou à disposição. Aproveitem essa 1 hora de live. Oh, gratidão, gratidão, Ademar, coisa boa. Yoshida, por gentileza, suas considerações iniciais. Gratidão, Yamagami-san, por sempre prestigiar o nosso trabalho. É um prazer tê-lo aqui. Nós temos o propósito de desenvolver as pessoas, e com pessoas desenvolvidas, nós ajudamos as empresas a progredirem, ou seja, contribuímos para a melhora da sociedade. Eu trabalhei também quase 18 anos na Toyota, passei por várias áreas, assim como o Yamagami-san, e a gente se apaixona, né, por fazer Kaizen, por viver esse processo, né? E é um grande prazer também estar aqui compartilhando conhecimento, né? E gratidão por estar aqui com a gente, Yamagami-san, mais uma vez. E gratidão também, André, né, por sua experiência longa também, contribuindo para esse trabalho importante que a gente está fazendo, né? Por favor, André, sua vez. Gratidão, gratidão. Olha, eu não ia falar aqui, fazer essa conta, né? Mas somando nós três, tem mais de 65 anos. Estamos ficando velho. Tá bom, Ficando vamos velho. lá, pula, vamos seguir o jogo. Eu sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados muito importantes, fantásticos junto aos nossos fornecedores, porque o foco sempre foi na melhoria da produtividade, na melhoria da eficiência, as reduções de custo vindo como consequência desse trabalho. E nos últimos 3 anos eu foquei mais na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, da constelação familiar, PNL, e isso fez com que eu tivesse a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos, e a gente juntos estamos construindo aí o Lean emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, a organização e inteligência emocional, que constrói uma base muito forte para que todas essas melhorias de produtividade, de eficiência, sejam duradouras e não aquele fogo de palha, né? Aquele negócio de vai lá, faz um task force, até consegue fazer uma melhoria, mas depois, com o tempo, volta na condição anterior. Então, gratidão à presença de cada um de vocês. Eu vou dividir a tela com vocês. Opa, aqui. Vou dividir a tela com vocês. Rapidinho a nossa apresentação, como a gente sempre faz, bem só uma introdução. O nosso tema de hoje, né, grandes resultados construídos no dia a dia, com Ademar Yamagami, né, da Toyota, que ainda está, desculpa, Ademar, ainda está com engenharia de processo. Ademar Não, sem começou, problema. foi esse ano que o Ademar voltou para a qualidade, né? Então, desculpe aqui, mas hoje o Ademar é gerente de qualidade da Toyota.
Aqui, né, hoje somos o Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa do Yoshida, que já fazia consultoria e treinamentos, com a Aquila Transformação Humana, que faz grandes transformações nas pessoas. Assim, primeiro como essa que eu fiz em mim mesmo, né, a gente sempre começa um processo pela gente mesmo, e depois que eu ajudei até o Yoshida aí a deixar de ser aquela pessoa tímida, aquela pessoa pessimista, com medo de tudo, medo de ser criticado, e hoje está aqui fazendo lives todo dia, muito mais aberto para o mundo, sem carregar aquelas correntes que você carregava, né, Yoshida? Sim, sim. Levinho, levinho. Muito feliz. Gratidão, André. Gratidão, tamo junto. Vamos lá. E aqui algumas empresas que a gente já impactou, né? Como o Grupo Fiat, Unilever, a Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. Então, muitas são as dificuldades, né, para implementar uma mudança num processo, por menor que seja, né, mesmo que seja só aquele detalhe, só aquele pequeno ajuste, aonde a gente vai estar arrumando um processo no dia a dia para voltar à condição padrão anterior, mas sempre tem alguma resistência, sempre tem dificuldade, é sempre bastante complicado, principalmente porque as pessoas não têm a mente muito aberta, né? Não tem a mente muito aberta, e estar aberto a novas ideias é o mais importante quando a gente fala de mudança, né? Quando a gente fala de qualquer tipo de alteração, por menor que seja, sempre é importante que as mentes estejam abertas a novas propostas, a novas ideias, a coisas diferentes, né? E eliminar o desperdício para ajustar as engrenagens e tornar o processo enxuto e mais eficiente é o segredo de tudo isso, mesmo que sejam em pequenas porções, mesmo que sejam em pequenos ajustes, retornando o processo. Porque a gente fala que fazer as melhorias contínuas, fazer as melhorias no dia a dia, não é porque é bonito, não é porque a Toyota faz, não é porque o Japão faz isso com maestria, a gente vai imitar, não. É porque é importante para a empresa, é porque a empresa vai ser mais lucrativa, é porque melhorando a eficiência a gente reduz o custo e a saúde da empresa se torna muito melhor, muito mais saudável, a empresa se torna mais saudável, mais lucrativa, e isso torna tudo muito mais eficiente. E aí sim a gente está conectado com o que é realmente importante, porque quando a empresa está saudável, quando a empresa tem a vida financeira, a saúde financeira muito positiva, a gente tem a garantia, a tranquilidade que a empresa será duradoura e não vai amanhã ou depois fechar as portas e colocar todo mundo numa situação complicada, né? Como a gente viu alguns exemplos, não vou citar nomes, mas a gente viu alguns exemplos aí nos últimos dias, principalmente depois de uma crise. Isso, infelizmente, acontece com muita frequência. Então, eu pergunto para vocês, mais uma vez, né? Eu pergunto para vocês se isso faz sentido, quais são as expectativas de vocês para essa live. Hoje a gente tem né, hoje como outras lives, mas hoje principalmente com a Ademar, um parceirão nosso aqui, sempre junto com a gente, atendendo sempre as nossas solicitações, nossa gratidão desde já para o Ademar, mas vamos aproveitar essa presença aqui, tirar as nossas dúvidas, como que a gente faz esses pequenos kaizens, esses pequenos ajustes na produção, como tornar isso muito melhor. Então, coloca no chat aqui para mim, quais são as expectativas de vocês, o que vocês esperam para essa live, né? E essa live, né, como a gente sempre faz, é um aquecimento para o nosso workshop, que vai ser sábado agora. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link de inscrição e eu vou estar sábado lá na casa do Yoshida, naquela bancada ali atrás. Aqui atrás, aqui. Isso aí, das 9 da manhã às 18 horas, junto com vocês fazendo aí, são 4 dinâmicas, a gente vai estar junto aí fazendo essas 4 dinâmicas focadas na gestão de Lean, que é o nosso segundo treinamento. Então, essa gestão de Lean, que é muito importante, além das técnicas que a gente já falou, agora a gestão do Lean, que é extremamente importante, como a gente manter isso em alto padrão. Então, coloca aqui no chat para mim, eu vou estar junto com vocês e trazendo as perguntas para o Yoshida e para o Ademar responder. Yoshida, a palavra está contigo. Gratidão, André. Bom, pessoal, como o André falou, nós fazemos melhoria não é porque é bonito ou para imitar alguém. Nós fazemos melhoria porque precisamos progredir, precisamos ser melhor do que agora há pouco. E amanhã melhor, no outro dia melhor ainda e continuar progredindo
E esse progresso nos leva a alcançarmos os nossos sonhos, as nossas necessidades, né? E quando eu me formei, já faz um bom tempo, né? Em 90, né? Já faz um tempinho longo, eu entrei na Toyota e já começou com um conflito, né? No mesmo lugar tem que melhorar tudo, ou seja, não, tem que mudar constantemente tudo, e no mesmo lugar não pode mudar, porque tem que padronizar, né? Aí começou a minha jornada por aí, né? E depois você vai percebendo, né, que tem técnica de melhoria, tem técnica de gestão, promoção de atividade, tem que cuidar das pessoas, né? E da onde que surge as necessidades? Como é que a gente... Por que eu faço alguma coisa hoje, né? Porque nós falamos melhoria contínua, tem que cuidar das coisas, os problemas quando são pequenos, não sei o quê, mas por que eu faço isso, né? Que é uma rotina padrão, né? Então, o Yamagami-san já, antes de começar a live, nós conversamos um pouquinho. A gente tem aspectos dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, que é o agora, no nosso dia a dia, mas existem coisas que eu tenho que administrar em horizonte 1 mês, 2 meses, um trimestre, e tem coisas que eu tenho que administrar, quando bem administrado, profundamente administrado, pode ser horizonte de 20, 30 anos, né? Visão de 20, 30 anos, e é sobre isso que acho que é interessante falar, né? O macro, como é que funciona, como é que vai desdobrando e como é que chegamos na rotina do dia a dia, né? Que nós vivemos todo esse, desde cima até embaixo, né, Yamagami-san? Por favor. Sim, sim. Né? Obrigado, obrigado, Eduardo. Obrigado, hein? Yamagami-san. Bom, deixa eu me apresentar novamente, né? Então, meu nome é Ademar, né? Ademar Yamagami. Trabalho na Toyota já há 20 anos, comecei lá em 2000, 14 anos na área da qualidade, depois eu fui para a área de produção, virei gerente de produção, atuei na produção por 4 anos, 1 ano na área de engenharia de produção, instalação de equipamentos, definição de spec de equipamentos e assim, e agora esse ano voltei de novo à área de qualidade. Tá? Então, também tem uma vivência grande nessa parte de Lean, gestão e KPIs, né? Então, como funciona na Toyota, né? Então, toda empresa deve ter uma visão a longo prazo, né? O dono, o CEO, os acionistas, alguém lá em cima, ele define uma visão. O que é empresa? O que eles imaginam da empresa numa visão a longo prazo? Em cima disso, em cima dessa visão, o presidente, né, normalmente, deve definir. Então, para eu atingir essa visão a longo prazo numa empresa, a empresa, e para esse ano, precisa fazer isso. Então, ele define as diretrizes básicas da empresa para aquele ano. Essa diretriz básica... Sim? Yamagami-san, só fazendo um comentário para o pessoal, né? Por exemplo, ó, que eu vi uma apresentação recentemente, a Toyota, né? Sim. Até 2050, emissão zero e zero acidente, né? São duas grandes diretrizes que norteiam todo o trabalho da corporação de 360 mil pessoas, né? Sim, sim. Se for basear nisso, por exemplo, né? Se a Toyota emissão zero em 2025, 2050, desculpa. Então, isso. A Toyota definiu que até 2025, todos os carros que ele vende no mundo, vai existir uma versão híbrida eletrificada. Então, ele já começa a fazer um roadmap, que a gente chama, né? Um mapa do caminho, para definir o que eu vou fazer a cada ano, ou até quando, pode ser por ano, a cada 5 anos, a cada 10 anos, o que eu vou estar cumprindo para que em 2050 eu atinja a missão da empresa definida, aqui nesse caso, 0 emissões e 0 acidentes, né? Tá? Então, mas isso a visão a longo prazo, aí tem a visão do presidente. Então, para atingir isso, para esse ano, o que eu vou fazer? Toyota, não sei, eu vou chutar. Eu vou introduzir, então, mais 10 carros no mundo com propulsão híbrida, por exemplo. Né? Exatamente. E aí, para fazer isso, né? Aí começa o cascateamento para os níveis realmente operacionais, né? Então, eu, como gerente intermediário, eu pego essa diretriz do presidente e eu faço cascateamento para o meu setor. Então, eu começo a definir realmente os KPIs. Então, para atingir aquele
diretriz da empresa e a diretriz do presidente, o que meu departamento, precisa fazer esse ano para eu estar cada ano mais próximo do que a empresa precisa, né? Isso tudo voltado para algum tipo de competitividade. Nesse caso nosso, é uma parte de sustentabilidade, né? Então, eliminar emissões de CO2 e acidente para que a empresa se torne sustentável ecologicamente. Por exemplo, né, Mas Yamagami-san, eu vou lançar um modelo novo, híbrido, né, e ele tem vários aspectos: montar a fábrica, montar a sistemática de qualidade, treinar as pessoas, né? Cada uma dessas coisas tem vários desdobramentos ainda, mas falar esses tópicos são os desdobramentos né, da questão lá do caminho para virar zero emissão. Eu vou lançar em várias operações os carros híbridos, e aí tem que lançar um híbrido, aí tem que montar a fábrica, desenvolver pessoas, montar a linha, né? Isso sim é o desdobramento, né? Correto. Por exemplo, nesse exemplo, se a gente falou que em 2025 todos os carros da Toyota vão ter uma propulsão híbrida, vamos dizer que no mundo a Toyota tenha 50 modelos diferentes. Então, até 2025, a gente tem, eu vou arredondar, 5 anos, 4 anos, mas 5 fica mais fácil fazer a conta, tá? Então, são 5 anos, 50 modelos. Então, são 10 modelos por ano. Então, na diretriz desse ano vai entrar, eu vou criar 10 modelos para 2021 com propulsão híbrida. Esse é o presidente vai definir. Aí, o nível de diretoria falar, beleza, então comigo, por exemplo, engenharia do produto. Então, engenharia do produto vai estar lá. A missão para mim, para esse ano, é que eu desenvolva 10 modelos com tecnologia para propulsão híbrida. A engenharia de produção. Minha missão para esse ano, então, é desenvolver 10 fábricas em que consiga produzir veículos com propulsão híbrida. E aí vai. Então, cada setor que recebe esse direcionamento dos tops da empresa, ele consegue caminhar para o mesmo lado. A analogia é um time de futebol, né? Então, todo mundo vai estar chutando para almejar o gol. É claro, cada um tem sua função, sua responsabilidade. Não vai querer que o zagueiro vai lá como atacante faça o gol, que não é o papel dele. Da mesma forma, não vai querer que a qualidade faça o desenho do produto para lançar um carro de propulsão híbrida, não é isso. Então, cada um tem o seu papel, mas o papel de para onde todos estão almejando está claro. Se não, se cada um correr para um lado, o zagueiro corre no sentido do gol seu, o atacante corre no sentido gol, sim, mas as laterais vão tudo, sei lá... E eu vou fazer um carro a diesel. Aí não vai. Então, para você conseguir um resultado consistente para a empresa, precisa estar bem alinhado qual que é o direcionamento da empresa, né? E isso parte lá dos tops, né? Se o top não tem, pelo menos dentro do setor, tem alinhado para onde que seu setor, seu departamento, onde você gostaria que seu departamento fosse durante esse ano. Tá? Ótimo. Dentro desses desdobramentos, aí eu como um gerente, eu preciso definir os KPI, né? Os indicadores. Então, como que eu meço se eu estou indo bem ou não? Então, a gente está agora na faixa intermediária, né? Aqui começa a sair realmente os números. Por exemplo, falando em acidentes, né? Sei lá, eu vou chutar. No ano de 2020, a gente teve 3 acidentes. Não sei, chutando. Então, qual que vai ser a meta para 2021? É claro, vai ser sempre igual ou melhor do que o ano anterior. Então, se eu tive 3 acidentes, infelizmente, em 2021, 20 como exemplo, para esse ano, é claro, minha meta vai ser superior a essa. Minha meta vai ser 1 acidente ou até 0 acidentes, né? Qualidade também. PPM. Eu tive numa média PPM, partes por milhão, defeito de fornecedores, de 1.200 ppm no ano de 2020. Aí, claro, eu vou também, minha meta esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Então, esse ano, minha meta vai ser, sei lá, 1.000 ppm. Esse ano passado foi 1.200, para esse ano vai ser 1.000. Né? Então, sim. E para cada meta eu tenho que
estabelecendo várias atividades que contribuem para o atingimento da meta, né? Sim, sim. Aí temos as metas, né? Claro, a meta não pode ser uma meta... pode ser que a Inatingível. meta a longo prazo, vamos dizer, da empresa, como a gente disse, em 2050, a meta é 0 acidente, né? Então, eu tenho uma meta a longo prazo de 0 acidente. Só que eu não vou conseguir 0 acidente em 2021. A meta de 0 acidente é 2050. Se o gestor colocar 0 acidente já em 2021, vai desmotivar todo mundo. Se eu não conseguir até hoje, eu não estou conseguindo caminhos para chegar nesse número, como que não adianta você colocar uma meta impossível? É o Muri, né? O Muri É é o Muri, impossível, né? né? O Muri. Então a meta tem que ser, é claro, desafiador, mas que você tem grande possibilidade de você atingir. Porque só atingindo você motiva as pessoas, atingindo você melhora a meta e você vai criando esse gap e o gap vai sempre, né, melhorando, 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 para que você tenha um resultado final atingindo a missão aí a longo prazo da empresa, né? E para atingir isso, é claro, aí começam as atividades. Não é uma atividade que vai fazer você atingir aquela meta, né? São várias atividades. E se for falar em Toyota, a gente tem várias missões em relação à segurança, qualidade, produtividade, custo, RH, né? Todos Confiabilidade, eles entrega, né? entrega. Em tudo isso, a gente tem as nossas metas, né? Os nossos targets, nossos KPIs, né? Então, tem que fazer atividades em cada uma das missões para que você consiga, claro, satisfazer o direcionamento da empresa, mas também atingir essas metas para que no final do ano a empresa esteja numa situação melhor do que o ano anterior, né? E ainda tem Ou que se for falar em... ainda tem que ficar administrando todos os recursos que também não são infinitos, né, Yamagami-san? Sim, Tem sim, que... sim, sim. Isso faz parte da gestão, né? A parte da RH. Então, você como gestor, em cima das diretrizes da empresa, você deve definir prioridades, né? Dentro das prioridades, priorizar aqueles itens que realmente contribuem para o atingimento da meta a médio e longo prazo da empresa e priorizando as atividades, né? Isso não tem jeito. E aí começa, você tem os KPIs, você tem uma meta para ser atingido lá no finalzinho do ano, vamos dizer assim, que o diretriz é anual. Só que não adianta deixar, não adianta chegar no final do ano e falar, galera, beleza, está acabando o ano, vamos fazer um sumário do que aconteceu nesse ano, e aí, como a gente está nos KPIs? Já em dezembro. Pode ser que pode ser que tá com 5 acidentes, se ele deixou Então, largado assim, né, Yamagami-san? sim. De repente, chega em dezembro, você vai fazer o sumário de tudo somente em dezembro, fala, não atingimos nada, segurança está ruim, qualidade está ruim, produtividade está ruim, custo está ruim, entrega está ruim. E aí, mas se você fizer esse controle só no finalzinho, não tem mais o que fazer. Mas você vai fazer o quê? Em dezembro, vai fechar o ano, tá tudo ruim, você não tem mais como recuperar. Então é importante... Sim. Tati Vanassan, que era o nosso diretor, falava assim, você monta o plano, né? Faz um cronograma bem feitinho. Sim. E tem que rodar o PDCA, né? E ele falava assim, stick to the PDCA, né? Então, ou seja, grude e cumpra esse PDCA sem falta, né? Sim, sim. Ele vivia falando isso pra gente, né, André? Sim. Stick então, to the PDCA, né? À vontade, Yamagami-san. Desculpa eu atrapalhar. Tranquilo. Não. Então, é importante você estar fazendo não esse controle somente anual. De tempos em tempos, você faz esse controle para ver se você realmente está indo na direção correta. Por quê? Se de repente você tem um target lá, como eu comentei, eu sou da qualidade, agora eu falo em ppm. Meu target é baixar de 1.200 para 1.000 ppm esse ano. De repente, eu estou fazendo uma atividade que não está dando resultado nenhum, né? O ppm ainda continua em 1.200 ou até mais, mas não chega nos 1.000, né? Não adianta eu descobrir isso no final e tentar fazer alguma coisa que não vai dar para fazer nada. Então, é importante eu estar fazendo esse acompanhamento e se não está tendo efeito, rodar o PDCA. Tem alguma coisa errada. Vamos fazer o PDCA novamente e ver o que está dando errado para a gente conseguir melhorar a nossa atividade, fazer Kaizen na nossa atividade, para conseguir realmente atingir
essas metas definidas, né? Isso. E aí nós estamos falando de meta, né, Yamagami-san? E é uma Sim. meta, tipo, tinha lá os 20, 30 anos que a gente está almejando, depois tem a meta desse ano. Por exemplo, todo mês eu tenho que fazer uma reunião para ir acompanhando cada KPI, né? Cada semana ou quinzena eu faço alguma coisa. E no dia a dia eu também tenho os micro KPIs que eu vou acompanhando, né? Você podia falar um pouco sobre isso também? Sim. Eu acho que depende um pouquinho muito das organizações, né? Então, por exemplo, os principais KPIs da empresa, né? Aqueles que o presidente definiu, com certeza o presidente recebe eles mensalmente, né? Só que isso, dentro do setor, é desdobrado em vários outros KPIs, né? Então, por exemplo, depende do setor, depende, como eu disse, depende da organização. A Toyota tem uma organização até que bastante... tem bastante patterns, né? Bastante escalinhas. Então, por exemplo, o diretor ele recebe relatórios mensais. Por exemplo, o gerente ele recebe relatórios semanais. O supervisor da área já não, ele já tem que fazer relatórios diários, né? Então, diariamente, o supervisor tem que acompanhar os KPIs do seu próprio setor, né? Para ver se realmente os KPIs dele estão indo para o lado correto, né? Que tem a tendência correta de redução e atingimento dos KPIs. Então, para cada nível, o seu nível de acompanhamento vai ser diferente. Não vai querer que o gerente acompanhe todo dia, que dentro das atividades, se conseguir, parabéns, mas quer dizer que o gerente não está com carga suficiente, ele poderia ter outras atribuições, outras responsabilidades, né? Mas o chão de fábrica, as pessoas que estão no dia a dia lá, responsáveis por estar executando e realmente implementando esses KPIs, implementando as atividades para atingimento desses KPIs, eles têm que ter o controle dia a dia, um acompanhamento disso por gráfico de tendência, paletos, que seja, para que você tenha essa plena visão de que o caminho que vocês estão tomando está correto e que vocês estão realmente caminhando para o atingimento dessas metas, né? Isso é de primordial importância. Eu lembro, Yamagami-san, que na época que eu estava na Toyota, em São Bernardo, tinha o Açaíte, que é a primeira reunião da manhã, que a produção fazia uma reunião curta, né? Eu gostaria que você falasse sobre essa reunião de início de produção, né? E um pouco mais tarde, no caso de São Bernardo, tinha uma reunião só de supervisão para cima, né? De supervisor para cima até nível gerente, para resolver os problemas que não dá para resolver na hora na linha e tem que ativar a engenharia, a manutenção, outras áreas. Então, as áreas faziam reunião de gerências, né, de multi-áreas, para definir os temas e definir as ações, né, que precisa de mais energia, mais força para resolver, né? Sim. Então, por favor, Yamagami. Assim, operacionalmente, nesse momento, a Toyota tem isso mesmo. A gente tem a reunião matinal, onde nessa reunião matinal, na verdade, a gente mostra só o passado, então a gente mostra para toda supervisão, chefia, gerência, até a nível de diretor, os KPIs do dia anterior. Então lá a gente compartilha todos os KPIs em relação aos itens não atingidos. É obrigatório reportar por que não atingiu e o que vai ser feito para que isso seja atingido ou compensado, né? Por exemplo, para um equipamento e por isso a eficiência da linha estava baixa. Beleza, então vai lá. Por que o equipamento parou? Exatamente. O que vai ser feito para que o equipamento, esse tipo de problema não tenha novamente? Queimou uma bomba. Beleza, então por que queimou a bomba? Tem que ir lá no fornecedor, abrir a bomba, avaliar o modo de falha da queima da bomba, através disso, levantar hipótese por DOE, né, Design of Experiments, e por experimentos, tentar validar aquelas hipóteses e, com isso, chegar na causa raiz, tomar a contramedida para que a linha não pare novamente por aquele mesmo problema. Esse aqui eu vou falar assim, né, Yamagami-san, eu tenho um nível que eu estou hoje, que eu tenho que, no mínimo, manter ele, né? Então, os KPIs é manter taxa de operação do nível padrão que está hoje. Sim. E
se acontecem pequenas falhas, eu conserto, né? Se acontece algo maior, eu também conserto. Se for uma anormalidade grande, eu também conserto. Mas nesse processo, o importante é o aprendizado e mais que isso também é construir isso, exatamente isso que você falou. O Saihatsu Bosha, ou seja, garantir que não vai ocorrer de novo. Porque se eu tinha um problema que aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu tenho que fazer ele parar para não acontecer de novo, porque eu tenho um monte de outras variáveis que podem começar a acontecer problema. Se eu não estancar cada uma dessas variáveis quando elas acontecem, né, vai chegar uma hora que tem 1 milhão de coisas dando problema, né? Por isso que Sim, é sim. importante esse processo de Kaizen para manter, principalmente com foco em evitar a reocorrência do mesmo problema, né? Sim. E também é importante também, nesses momentos de reuniões, o compartilhamento, né? Então, por exemplo, a linha da montagem parou. No equipamento, a manutenção da montagem fez esse tipo de análise, chegou a uma causa raiz. Só que, de repente, esse tipo de motor, esse tipo de bomba, você tem o mesmo tipo de bomba na pintura, na funilaria, nas prensas. Então, cada um dos shops consegue fazer o que a gente chama de Yokoten, né? Expandir para o lado, né? Então, através das cabeçadas, vamos dizer assim, de um setor, você consegue adquirir esse aprendizado, através desse aprendizado, fazer com que num setor que ainda não teve impacto desse tipo de problema, ele já atue preventivamente para que o problema não aconteça novamente. Então, é importante fazer assim a prevenção de ocorrência, por que aconteceu, e o que você vai fazer para que não aconteça mais, né? E caso aconteça, e também como que você vai corrigir rapidamente. Eu sei que a manutenção não é 100%, não é? Você vai falar que nunca vai queimar uma lâmpada, a lâmpada um dia vai queimar, né? Então tem durabilidade, não tem jeito. Então, mas quando motor às vezes a parte mecânica está ótima, mas o estator pode queimar, né? A parte elétrica sim, queima. sim. Né? Tem a escova vai gastando também, não tem jeito. Então, sim. Mas quando isso acontecer, o que vai ser feito para se reparar em curto período, vamos dizer assim. E essas lições aprendidas é importantíssimo para os outros setores, para que quando aconteçam em outro setor, ele já saiba como atuar, ele já se previna antecipadamente e com isso ele melhora a eficiência do setor dele, sem que tenha tido algum problema no setor dele, era o problema dos outros. Se morre o assunto dentro da área do outro, o cara não compartilha, esse mesmo problema pode acontecer em outros setores e você vai continuar dando cabeçada. Então, por isso é importante essas reuniões de compartilhamento de informações, né? Viu, e também follow de KPIs, né? Exatamente. E complementando também, agora há pouco nós falamos de Kaizen para manter, evitar a reocorrência, né? E esse conhecimento eu vou transmitindo para o lado. Sim. E dentro do que a Magami-san falou, por exemplo, uma falha maior, né? Mais difícil, mais complicada, pode ser desde um motor, né? Fácil de trocar, levinho, ou até um motor pesado que está num lugar lá em cima no equipamento, né, lá no 10 metros de altura, né, e se queimar, né? Hoje eu sofri porque tive que pôr uma grua, não sei o que, pesado, deu trabalho para tirar, né? Então, por exemplo, um Kaizen, primeiro eu resolvo isso hoje, saio da crise, né, que parou a linha, né, por exemplo, e o que eu aprendi com isso? Putz, motor pesado no lugar alto, será que não é bom eu ter uma plataforma para, se precisar tirar o motor, desmontar, facilitar isso, né? Ou até, de repente, quando é muito, muito importante, já ter um backup do lado para poder tirar para o lado e pôr né, o que pifou, tira para o lado e já põe um novo em seguida, né? Então, isso aí é padronizar ou deixar previsto, né, um grande problema e já deixar, se eu não quero parada maior que, sei lá, 2 horas, então, eventualmente, se eu não preparei esse mezanino, demora 5 horas, fazer esse mezanino, por exemplo, me permite, né, ter parada menor que 2 horas, né? Sim, e aí cria a regra, né? Toda vez que tem um motor numa situação dessa, esse aprendizado, os outros lugares que tiverem algo parecido, faça isso, senão os números vão
os KPIs podem ficar comprometidos lá na frente, né? Sim, com certeza. Para se ter uma ideia, quando eu estava em Indaiatuba, como gerente de produção em Indaiatuba, o nosso target de parada máximo por turno era 12 minutos, né? Eu atingia 12 minutos de parada, já era o limite. Mais do que isso, quer dizer que eu ficava fora do meu target. Então, para uma fábrica com 2.000 funcionários, eu não sei quantos mil equipamentos, para ter uma parada somente 12 minutos por dia, por problemas diversos, falha na sequência, na operação padrão, problemas de equipamento, então eu tenho que ter uma equipe muito bem preparada, muito bem treinada. Então é importante aí a capacitação humana, né, desenvolvimento humano, para estar atuando da melhor forma, da forma mais rápida e mais inteligente possível para estar resolvendo os problemas. Mas sempre com as bases, né? Segurança em primeiro lugar, no caso da Toyota, e qualidade, né? Não adianta você, sei lá, queimou um forno, eu agora vou colocar um cara lá com uma tocha lá dentro, num ambiente fechado, para manter o forno aquecido. Não é isso, né? Não é isso que tem que se fazer. Por exemplo, né, Yamagami-san, eu lembro de um exemplo bem concreto. Lá em São Bernardo tinha uma linha lá que tem várias máquinas com pneumática, automação com pneumática, né? Sim. E às vezes tem peça pesada, pode uma peça bater e quebrar um cotovelo, né, do cilindro lá, né? E até chamar a manutenção, ele vir, olhar o que é, buscar uma peça, pode demorar meia hora, né? Um exemplo hipotético, né? Para não acontecer isso, por exemplo, as coisas que quebram com frequência ou que a gente já tem algum histórico de aconteceu várias vezes, então o pessoal da manutenção lá tem um posto avançado da manutenção que tá, tipo, a linha é onde eu tô, 3 metros aqui do lado tem uma casinha, né, da manutenção, né, que tem várias coisas de uso frequente que tá ali do lado. Se ele precisar, ele vai lá, usa, tal, né, resolve logo em 5 minutinhos e depois ele vai repor aquilo lá, né? Então, fazer essas sistemáticazinhas, né, que é usar a inteligência, como você citou agora, né, Yamagami-san? Isso também é um Kaizen, né? Então, não adianta nada, assim, 2 patterns, né? Você vai ter a peça do lado da linha, então já é um Kaizen que você tirou lá de um, vamos dizer assim, a gente chama GPS, mas como que chama? Um warehouse, um estoque armazém de peça e reposição? Exatamente, isso. E você tem um estoque de peça e reposição que tem 50.000 peças, você leva meia hora para pegar. Então, você deixa do lado da linha que você consegue pegar em 3 minutos, já é um Kaizen. Mas se eu deixar as peças de qualquer jeito, eu demoro, levo tempo para fazer o sorting e achar essa peça. Então, eu faço o 5S, eu faço lá uma prateleira identificada, com o número, part number de cada peça, para uma fácil identificação mesmo do lado da linha. Então, aquilo que levava 3 minutos para pegar, agora eu pego em 2 minutos ou 1 minuto. Né? Então, são os Kaizens. E aí, agora, aí que entrou a frase que nós falamos no começo. Se faz trabalho padrão, se faz 5S, se faz tudo que se fala da Toyota, né? Porque gera resultado, né? Gera melhora, né? Sim. Não é porque é bonito. É isso aí. Então, gente, vocês que estão participando dessa live, não tendo esse privilégio, pega um caderninho lá, vai anotando tudo, porque é muito conteúdo de altíssimo valor. É muita dica, são várias formas, né? Eu acho que o essencial disso tudo, aprender com as falhas, entender melhor, como fazer melhor o dia a dia, passo a passo, do que vai fazendo melhor. Então, isso é o que tem de mais essencial, né, nas atividades de Kaizen. Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. O Wildner colocou, é meio estranho, meta para acidente é ser sempre zero. Wildner, claro, a meta é ser sempre zero, mas o exemplo que o Ademar colocou, né, é de fazer um passo a passo, algo tangível. É lógico que você não vai colocar, eu quero uma meta de 1 acidente. Não, eu quero uma redução de tantos acidentes, no mínimo tantos acidentes, né, para não ficar esse tom estranho. Concordo, é um pouquinho estranho, mas é a maneira de se colocar, né? E o que o Ademar, mais importante que o Ademar quis falar é metas atingíveis, não impossíveis, porque desanima o grupo, né? Isso que é o mais importante. E lá
no LinkedIn. O Ricardo colocou aqui, por favor, vou pedir para depois não usar o chat do LinkedIn, mas eu consegui pegar lá e por acaso eu consegui pegar e vou trazer aqui a pergunta, né? Por Ademar, né? Atender o KPI de forma fácil é o impacto de dar mais atividades ao colaborador. Não seria eficiência do colaborador esse atingimento não é a eficiência do colaborador ou é a eficiência da linha? Né? Essa é a pergunta do Ricardo pelo LinkedIn. Não deu para entender bem a pergunta, né? Não, eu estou pensando um pouquinho aqui. A eficiência do colaborador, você tem um limite, né? Se você começar a pressionar muito ele, entra na parte do Muri lá, dos 3 M's, né? Então, acho que é mais trabalho em equipe, né? Não é um target individual de uma pessoa, é o target da empresa, do setor como um todo. Então, por exemplo, PPM, não sei, só o caso que você só tem um engenheiro cuidando de fornecedor, aí não tem jeito, mas né, no caso da Toyota, a gente tem lá 16 engenheiros de qualidade. É o fruto do trabalho de equipe de todos. Então, a gente define um KPI para que todos os engenheiros caminhem naquele mesmo sentido, para que tenha um direcionamento alinhado, para que no final desse trabalho em equipe o resultado seja o atingimento desses KPIs, né? Não sei se respondi a pergunta, eu acredito que sim, Acho que era nesse sentido mesmo que ele fez a pergunta. Gratidão. Vou lembrando aqui que no sábado agora a gente tem o workshop de gestão em linha emocional, que a gente vai estar lá na casa do Yoshida fazendo as quatro dinâmicas, muito bacana, muito interativo, para entendimento um pouco melhor como é que funciona a gestão do linha emocional. Para isso tem essa inscriçãozinha, clica no link aqui, muito simples, nome, contato, tal, e está inscrito e no sábado a gente vai estar junto, certo? Gratidão. Yoshida, tá contigo. Gratidão, André. Bom, gratidão até agora, né, pelo andamento. Foi muito legal ir lá de cima, lá do roxinho, desdobrando e chegar no operacional, né? E nós estamos falando de gestão e envolve comunicação também. Por exemplo, na época que nós estávamos em compras lá na Toyota, nós tínhamos até reunião com uma sequência padronizada. Então, logo cedinho tinha reunião do diretoria e gerentes, né? Que daí fazia em seguida gerente com supervisão, depois supervisão com o time, né? E tinha uma ordem, né? Porque senão tem o resultado da semana passada, novas metas, avisos, né? Que às vezes vem visita, não sei o quê. Né? Até padronizar isso é super interessante para aumentar a eficiência da mão de obra da operação, do dia a dia, né? Por exemplo, eu falei agora há pouco que tem o açaíte, lá em São Bernardo, tinha o açaíte da produção, porque tem que fazer o açaíte, passar os principais avisos, o que foi ontem, não sei o quê, e começa a produção. Daí o supervisor, né, vem para a fábrica 1h30 depois, entra naquela reunião lá de açaíte de gerentes, né, para resolver os problemas macros, né, alguns crônicos às vezes, né, que requer até às vezes investimento. Aí também ia compras na reunião, né? Esse processo é super interessante, contar um pouquinho como é que era lá em Indaiatuba, né? E Sorocaba, onde você trabalhou, né? E a Magami-san. Eu acho que são 2 patterns diferentes. Um acho que uma reunião operacional, né? Exatamente. Realmente, o que está acontecendo no dia a dia. Aqui acho que vai estar entrando mais nos micros também, quais são as dificuldades, quais são os problemazinhos pequenos que foram dando. Por exemplo, a peça não encaixa direito no dispositivo, né? E tem que ajustar o dispositivo, às vezes tem que trocar um pino, tem uma pinça que não está boa e o pessoal sinaliza para, em algum momento, fazer uma preventiva, né? Isso aí acontece dá para acontecer isso na reunião diária, né? Sim. Então, como o Yoshida-san comentou, né? Por exemplo, uma peça, sei lá, falar em funilaria, tem um dispositivo que a peça está enroscando e não tá casando direito, mas o operador está dando um jeito de colocar. Isso não está impactando na linha, não está impactando na eficiência, mas está causando algum desconforto, um muri para o operador.
Isso morre na reunião de supervisores, no chão de fábrica, porque é uma coisa que está sob controle, eles conseguem melhorar e, dentre eles, eles definem as prioridades, quem vai estar fazendo a atividade, a ação, né? A contramedida, para estar corrigindo, o Kaizen, né? Para estar corrigindo esses problemas. Não é Kaizen nesse caso porque é uma correção, né? Tá? Ou Kaizens também, vem lá, vem um supervisor falar, ó, fulano de tal comentou que isso, ele está com uma dificuldade assim, assim, assado, então a gente vai fazer um Kaizen, né? Então esses Kaizens também nascem lá no chão de fábrica e muitos deles são gerenciados pelo próprio chão de fábrica, né? Até a nível de supervisor. Aí temos alguns viram CCQ até, né? Viram CCQ também, ciclo de qualidade, né? Aí tem um outro nível, aí tem uma reunião que a gente comentou, que é a reunião de até chefes, gerentes e até diretores. Esse já não, você já dá uma filtrada, você só leva aqueles problemas mais críticos que estão realmente te impactando nos KPIs da empresa. Então aí você já vai levar realmente, esse aí o problema está acontecendo, por que está acontecendo, causa, contramedida e prevenção de reocorrência, né? Tá, então aí já fica um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, pesado o reporte, só que é importante fazer esse tipo de reporte com causa, contramedida e prevenção de recorrência, para que o KPI de amanhã seja pelo menos igual ou melhor de hoje, né? Tá, então, esse tipo de reunião que tem. O Yoshida-san comentou que lá em compras tinha reunião de diretores, reunião de gerentes, reunião de chefes, mas não tem mais, tá? Agora todo mundo senta com o Celso de uma vez só, é uma reunião só, para estar otimizando e fazendo, aumentando a eficiência de todo mundo. Isso aí também é um Kaizen, né? Em vez de fazer várias reuniões de vários níveis, faz-se uma reunião só, já envolvendo desde o diretor até o chefe de seção. Tá, é claro, o staff não participa, senão seria muita gente, né? Mas pelo menos o nível de gestão, tá todo mundo lá numa reunião só, e nessa reunião, independente do nível que ele é como gestor, já compartilha e dá o seu posicionamento, sua opinião, e já nivela as informações entre as pessoas. Que legal, né? Porque nós evoluímos naquela época de reuniões fora de ordem, e a informação não... tipo, que tinha que passar em sequência, se era ao contrário, né? Sim. Então, essa informação não vai, né? Acaba indo só na outra semana, né? Então, a ordem certa ajudava. Agora tá todo mundo junto, é melhor ainda. Sim. Né? Então, vai fazendo as melhorias, né? Então, vamos dizer assim, pensamento de fazer sempre melhoria, está em cada uma das ações, né? Desde o desdobramento lá da diretriz lá do presidente, vai descendo para os gestores intermediários, que vai descendo para os KPIs, que vai fazendo as atividades, né? Criando as atividades para atingimento dos KPIs, e que tem as reuniões aí de follow dos KPIs, e tudo isso você só vai conseguir atingir esse KPI fazendo o quê? Fazendo melhorias, fazendo, como a gente fala, o Kaizen, né? Mas então... Viu, Yamagami-san? A Toyota é famosíssima pelo Kaizen, né? Sim. Mas você notou que a gente passou praticamente a live toda falando que gestão. A gestão. Porque se a gestão não é rápida, né, e ativa, né, e vai capilarizando, né, o Kaizen não acontece, né? Não acontece. E até falando, assim, uma situação que eu vivi, eu me achava super soldado de elite, né? O sniper que dá um tiro e resolve. A Itachibana-san conseguiu me provar que o importante é os 2.000 soldados atirarem, não só o sniper atirar um tiro só. Sim, então, sim, com certeza. Essa capilarização através dessa gestão que faz o batalhão inteiro resolver problema, né? Que é matar os inimigos, matar os problemas, né? Sim, sim. Por exemplo, a Toyota no mundo hoje deve ter 320 mil funcionários, né? Não adianta uma pessoa fazer. 320 mil pessoas fazerem, com certeza é melhor do que uma pessoa ficar tentando fazer sozinha. Sem dúvida, não tem nem a menor dúvida em relação a isso. Então, a Toyota é boa por quê? Né? Ele tem esse DNA, ele tem essa mentalidade de disseminar a cultura do Kaizen para qualquer nível que seja. É o operador do chão de fábrica, aquele pessoa que está montando, apertando o parafuso,
aquela pessoa que pinta a carroceria, né? Cada um de nós pode propor e fazer um Kaizen, né? Então, para propor, não adianta ser bottom-up, né? O operador querer subir e vai acontecer. Não, é top-down, né? Então, é de primordial importância que a todos os níveis de gestão, acima, gerente, diretor, vice-presidente, ou intermediário, supervisor, coordenadores, todos tenham a visão de que o Kaizen é importante, que a gente deve promover o Kaizen, para que todos façam o Kaizen diariamente, realmente, cada coisinha pequena que seja, mas a soma de pequenas coisas, pequenos Kaizens que cada operador da fábrica faz, ou cada pessoa do escritório faz, o somar de tudo isso no dia a dia vai trazendo os resultados expressivos para a empresa. Não adianta um fazer, todo mundo tem que fazer. Exatamente o tema de hoje, né? O resultado, né? Todo dia é um resultado de todo mundo trabalhando, né? Contribuindo para ele acontecer. Não só sim. Pedindo e um fazendo e o resto assistindo, né? Com certeza. Todo mundo fazendo, né? Sim. Eu acho que eu já citei em outros lives anteriores, mas eu já fui em uma empresa que ele estava começando a introduzir o Kaizen, mas ele selecionou 10 pessoas da fábrica e a semana do Kaizen. E durante uma semana eles iam fazer o Kaizen. Então, os outros 358 dias do ano não ia ter Kaizen. E quem ia fazer o Kaizen era só aquelas 10 pessoas. Os outros funcionários da planta, sei lá, mais 800 funcionários da planta, não fazem Kaizen. Ou seja, então, não tem impacto como resultado, né? Uma semana de 10 pessoas, né? Uma semana de 10 pessoas numa empresa de 900 funcionários num ano de 365 dias. Quer dizer, tem um resultado? Tem. Mas é expressivo? Não é expressivo, né? Então, o mais expressivo é realmente isso, é todo dia você promover e incentivar para que as pessoas, todos façam Kaizen. Mas não adianta fazer qualquer Kaizen, por isso eu disse, é importante o direcionamento da empresa. As diretrizes da empresa, a missão da empresa precisam estar claras e os Kaizens devem estar focados nessa direção, nessa mesma direção. Não adianta você gastar rios de dinheiro. Por exemplo, a gente está falando aí, eletrificação e zero emissões. Gastar rio de dinheiro nesse momento desenvolvendo motor a combustão, ou a diesel, como o Yoshida-san comentou, se a sociedade está caminhando para uma eletrificação. Não tem sentido, não faz sentido, né? Exatamente. Então, o direcionamento tem que estar muito claro, senão a empresa perde com isso, gasta dinheiro, mas mesmo gastando dinheiro, perde competitividade e perde status aí dentro da sociedade, né? E se tem uma meta, um objetivo final, eu tenho que estar aqui. Se eu estou aqui embaixo, né, entre aqui embaixo e aqui em cima, eu tenho vários problemas para resolver, né? Então, a gestão começa em definir o tamanho da onde eu estou, para onde eu vou, como é que eu vou fazer isso para começar a gerar o trabalho, né? Por exemplo, se eu inventar hoje, vamos fazer todo mundo açaíte todo dia, né? Para a fábrica inteira, né? Vamos dizer, tem 2.000 funcionários aqui na minha fábrica, eu faço todo mundo parar 5 minutos lá de manhã para fazer o açaíte. Vai ficar aquele monte de gente, um olhando para a cara do outro, porque não tem objetivo, não tem meta, não sei o quê, né? Então, fazer o açaíte só porque é bonito, né? Porque a Toyota faz, não resolve nada. O importante é ter meta, ter desdobramento, daí sim o açaíte tem significado. O que foi o resultado de ontem, o que não está bom que eu tenho que resolver agora para poder rodar um dia bem hoje e como é que eu faço para o dia de amanhã também ser bom, né? Aí começa a ter sentido fazer essas reuniões, né? Sim. A Toyota chegou nessa fórmula dentro de uma realidade da Toyota, não que isso vai se aplicar para todas as empresas aí das pessoas que estão acompanhando essa live, né? Então, dentro da Toyota isso faz sentido, mas pode ser que dentro de uma outra empresa, de uma outra realidade, isso não faça sentido nenhum, né? Mas o importante é sempre, não importa se é Toyota ou empresa XYZ,
onde eu estou, para onde eu vou, como eu pretendo ir e mobilizar as pessoas. Sim. Esse processo fundamental é universal, né? Sim, Isso com vale certeza. para cada indivíduo na sua vida pessoal, vale como cada seção, cada departamento, cada divisão, cada empresa, várias fábricas da mesma empresa, né? E isso sim, né, é transformar aquele batalhão de soldados em equipes que geram resultado, né, Yamagami-san? Sim. E acho que importante também é o pensamento da melhoria contínua, né? Como a palavra fala, contínua, né? Eu já fui em alguns fornecedores que eles tinham algumas metas definidas, tudo bem, né? Eles já tinham alcançado as metas e eles estavam bem, falando, já alcancei a meta, tá bem, estou tranquilo, sossegado, Ano que né? vem eu fiz Beleza. a próxima, né? Não revê, ele definiu uma meta, atingiu a meta, tá ok para ele, né? Só que hoje pode ser que tá bem, tá bom com aquelas metas, tudo bem. Só que amanhã vai vir a concorrência e vai ser melhor que você, e aí você vai ficar para trás. Então não pode ficar parado, é melhoria contínua. Eu tenho uma meta, fiz as proativo. atividades. É proativo, não reativo, né? Não reativa. Então, eu tenho minhas metas, atingi as metas, fiz as atividades, consegui atingir. Beleza, então você deve ter a sua regra, no caso da Toyota, 3 meses de estabilidade, a gente revê a meta. A meta vai ser mais agressiva. Aí você tem que, era minha meta para esse ano era atingir X, eu atingi X em 4 meses. Beleza. Agora seu target é 0,7 do X. Então, você vai ter que fazer, você tem até o final do ano para fazer mais atividades para conseguir atingir esse 0,7 do X. Então, não é porque eu atingi minha meta, o meu target, que está ok. Eu tenho que sempre ser melhoria contínua, e com isso eu faço as pessoas sempre pensarem mais, se desenvolverem mais, trazerem mais ideias, e com isso eu sempre estou melhorando a competitividade e eficiência da minha empresa, né? Isso, Então, mas isso é importante. E dentro desse processo legal, né, Yamagami-san, é que cada vez que você faz um pequeno Kaizen, o sentimento de realização, né? Por pequeno que seja, eu fiz. E esse que eu fiz, eu mantenho. Eu tenho orgulho dele. Pode ser desse Sim, tamanho, pode ser gigantesco, né? Gera esse sentimento de pertencimento, de orgulho, faço parte disso, né? Sim. E aí vem, acho que a de vocês, linha emocional, né? Então, você teve uma meta, como eu disse, uma meta de 1 ano, em 4 meses eu consegui atingir essa meta. Importante é comemorar, né? Não seja a empresa como um todo, mas vocês, como algumas pessoas aí como gestores intermediários, comemorar com a equipe. Essa comemoração é muito importante para dar aquele sentimento vigoroso de que eu atingi a meta. Né? Então, isso é importante para motivar o time, e com isso você motiva eles mesmo que vocês melhore não, deixe a meta mais desafiadora, agressiva, desafiadora na próxima etapa, as pessoas, a sua equipe vai ir atrás dela com afinco, com vontade, para conseguir novamente, para tentar novamente atingir aquela meta, né? Então é importante comemorar, é importante realmente compartilhar esses momentos felizes de atingimento com a equipe para elevar essa motivação das pessoas. Motivação e desenvolvimento. Porque cada vez que subiu para o próximo nível, tem mais capacidade, mais conhecimento, mais experiência, né? Com certeza, sim, sim. Gente, a live está fantástica. O papo está ótimo, mas a gente está, infelizmente, chegando no final. Então, Yamagami-san, Ademar, querido, por gentileza, suas considerações finais. Já deixo desde já a nossa gratidão aqui. Você sempre atende às nossas solicitações, está sempre junto com a gente aqui. É sempre um prazer te receber, porque a gente faz lives como essa aqui, de altíssimo conteúdo, de altíssimo valor. É sempre muito agradável, com muita informação. E pela reação do pessoal do chat aqui, dá para ver que tá agradando demais. Considerações finais, Ademar, por gentileza. Bom, muito obrigado, André, muito obrigado, Eduardo, por essa chance aí de estar fazendo essa live junto com vocês, compartilhando a nossa experiência, né,
como eu disse, são 20 anos de Toyota. A gente compartilha aqui mais ou menos o que a gente vivencia dentro da Toyota, é o nosso DNA, só que não necessariamente é 100% aplicável à vida de cada uma das empresas, né, de vocês. Então, utilizar o máximo possível no nosso conhecimento, fazer as adaptações, não esquecer das missões, né, principais da sua empresa e melhorando, melhoria contínua, né? Então, espero que minha experiência tenha contribuído para alguma coisa aí, para o conhecimento de vocês, né? E estou à disposição aí para as próximas lives também, tá compartilhando mais das minhas experiências. Tá? E um feliz 2021 para todos vocês. Isso aí, gratidão. Então, quem ainda não segue o Ademar lá no LinkedIn, vai lá, segue o Ademar no LinkedIn, que é muito bacana. A gente está sempre junto aí, tá bom? Gratidão, Ademar. Gratidão, Yamagami-san. Opa, à vontade, André. Vai lá, Yoshida. Eu só ia te chamar. Vai lá. Ótimo. Bom, toda live que vai assim, gostosa que nem essa, sempre, né, acho que todas têm sido muito boas. Sempre eu fico muito contente de estar podendo, né, trazer esse conhecimento e valores que cada um, né, de nós que estamos aqui na sala está buscando, que com certeza todos têm muita coisa para compartilhar, né? Mas hoje, no papel de compartilhar, esse é fenomenal, né? Muito feliz, Yamagami-san, porque o pessoal escuta muita coisa, fica meio... parece impossível, parece coisa de novela, só a Toyota pode fazer, né? Mas é um processo simples, mas que a gente tem que ter compromisso e empenho em fazer, né? E principalmente interesse em que cada dia eu esteja melhor do que antes. E isso aí serve para a nossa vida, serve para a nossa sociedade, né? E meu lema de vida é: enquanto vivo, né, brilhando, eu busco captar o máximo de brilho que está à minha volta, que são conhecimento e valores, e antes do nosso brilho se apagar, a gente tem que passar esse brilho com muito fervor, né, para todos poderem progredir, continuar progredindo, e a próxima geração brilhar mais ainda do que a gente, né? E gratidão por engrandecer e fazer a nossa live brilhar, Yamagami-san. Obrigado. Obrigado a todos que participaram conosco também. Gratidão. É sempre um grande prazer receber o Ademar aqui, é um prazer enorme com tanta informação, a gente poder compartilhar isso tudo de informação que a gente tem, que como o Yoshida disse, esse acúmulo é importante, o mais importante de tudo é a gente dividir essa informação e poder com que vocês que estão escutando a gente, que estão pegando esse pedacinho do dia aí, que poderia estar descansando, que já está no extra, né, que está no período livre, podia estar fazendo qualquer outra coisa e veio aqui aumentar um pouco o conhecimento. Então isso faz com que a gente fique muito contente, porque a gente dividir informação faz com que a gente acredite que vocês vão utilizar ela para melhorar alguma coisa. E o nosso grande propósito é esse, né, fazer com que a gente consiga melhorar o que está ao nosso redor, melhorar a empresa que a gente trabalha, o lugar que a gente está, o lugar que a gente mora, a cidade que a gente mora, o país. E se a gente quiser de verdade, a gente melhora o mundo, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai conseguir finalmente entregar para a próxima geração um mundo muito melhor do que a gente recebeu. E isso é o nosso propósito de vida e é isso que a gente quer dividir com todos vocês. Então, a nossa imensa gratidão. Amanhã a gente vai estar aqui com a Newton, que é gerente Anilton, né? o Anilton Cardoso, que é gerente de manutenção da Toyota. Então, a gente vai estar aqui também com a Newton. Amanhã vai ser muito bacana a gente falando da parte da manutenção. E na sexta-feira com o Mayumi-san, nosso certificador, né, da PQM Solutions do Japão. A gente vai estar aqui com uma omissão, um trabalho dobrado aí para o Yoshida, que vai ter que fazer a tradução, mas está tudo certo. Mas vai ser inspiração pura. Inspiração pura, é isso aí. Então, desde já agradeço a presença de cada um de vocês e deixo aqui
o nosso aplauso, o microfone de vocês estão abertos, o nosso aplauso para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Gratidão a todos e todo mundo aqui amanhã de volta. Gratidão, até mais. Gratidão. Tchau. Boa noite, tchau.